Você pode dar um glória a Deus, irmão, nessa manhã? Aleluia! Sabe, irmãos, é motivo de muita alegria nesses últimos dias, amém? Em nossas vidas, pelo privilégio daquilo que o Senhor tem derramado em nosso meio. Nós sabemos agora que nós entramos, amém, na área do clamor, né? Na série sobre o clamor da igreja. E hoje, irmãos, dentro dessa série sobre esse assunto, nós iremos falar, né, o que temos clamado, amém, como igreja. Amém. Que expectativa nessa manhã? Existe uma palavra muito específica em meu coração que Deus tem colocado, né, para derramar sobre a tua vida. Eu sou o primeiro a ser abençoado por essa, né, ministração que Deus tem colocado na minha vida. Amém. Que expectativa, puxa, não da minha parte, mas do Senhor, amém, que Ele deseja derramar na tua vida. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Hoje nós iremos falar o que temos clamado. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 6. No versículo 6 diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, oras ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Glória a Deus. A palavra, irmãos de Deus, ela nos mostra que se nós, nesses últimos dias, estamos buscando o avivamento, tanto na nossa vida pessoal ou como igreja, de uma forma coletiva, juntos. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos entender acerca desse assunto, aleluia, que maravilha, é que nós precisamos, irmãos, a cada dia mais estar junto de Deus, desenvolvendo uma vida de oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os avivamentos, eles não se manifestaram a princípio, né, por intermédio de um congresso lotado, por conferências. Aleluia. Não foi por nenhuma, irmãos, eventualidade realizada pela igreja. A palavra nos mostra que o lugar onde começa o avivamento é no teu quarto com a porta fechada. Por isso que ele diz, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, porque aquele que te vê em secreto te recompensará. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Uma das coisas, irmãos, que nós devemos entender acerca desse assunto, sobre o que nós estamos clamando. Devemos entender, irmãos, que o clamor, aleluia, é algo que flui de dentro de um coração que verdadeiramente está quebrantado na presença do Senhor. A palavra nos mostra, irmãos, que nesses últimos dias, Deus, Ele está desejando encontrar em nosso meio sensibilidade. E é exatamente isso que está faltando na igreja do século 21. Pessoas que sintam a necessidade pelo Espírito de outras pessoas. Porque isso é o clamor. A palavra nos mostra, irmãos, um certo homem na velha aliança chamado de Abacuque. Esse homem, irmãos, ele vivia no meio de uma geração que estava completamente morta, em todos os sentidos. E o que foi que esse homem fez? A primeira coisa que a Escritura nos mostra é que Abacuque, ele sentiu a necessidade de um avivamento no meio daquele povo. E a primeira coisa, irmãos, quando ele percebeu essa necessidade, ele foi subir na torre de vigia para clamar ao Senhor. Aleluia. Abacuque, irmãos, ele tinha o conhecimento que a nação de Israel vivia em pecado. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde o povo iria ser submetido a um juízo, mas não iria suportar. E Abacuque se levanta em clamor, pedindo a Deus por misericórdia em um avivamento no meio da nação de Israel. Eita, coisa boa. E eu gostaria que você abrisse lá em Abacuque, capítulo 2. Todos já acharam?
a partir do versículo 1. Abacuque, capítulo 2. Diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão. Grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eita glória! Esse homem, irmãos, ele tinha uma grande expectativa. Uma esperança de reaviver novamente aquilo que Deus desejava manifestar no meio do seu povo, acerca de avivamento. Uma das coisas, irmãos, que a palavra nos mostra acerca do clamor da igreja, é que o clamor, irmãos, ele faz com que pessoas, aleluia, voltem novamente a se tornar, meu Deus, fértil, dar fruto. Uma das coisas que a palavra nos mostra, irmãos, é que o clamor, ele dá o escape ao justo e salva aquele que está oprimido de coração. Por quê, irmãos? Porque o clamor, ele nos leva a sentir as dores do próximo. Ele nos coloca no lugar daquela pessoa. E o que é que nós estamos clamando como igreja nesses últimos dias? Qual é o nosso papel dentro de um clamor acerca da vida das pessoas? Acerca de sustentarmos ministérios? A palavra nos mostra, irmãos, que nesse tempo, a nação de Israel, ela não merecia a bênção divina por causa de uma vida pecaminosa que eles estavam vivendo. Mas Abacuque, irmãos, ele resolveu se posicionar. Ele resolveu subir na torre de vigia para clamar por aquela nação. Sabe, irmãos, não desista daquela pessoa que os teus olhos naturais veem e tua imaginação diz, aleluia, que ela não vale nada. Não desista dessa pessoa. A palavra nos mostra, irmãos, que Abacuque, ele clamou ao Senhor, pedindo perdão e misericórdia para que Israel fosse restaurada. Coisa maravilhosa. Um homem só, ele entendeu a necessidade de um avivamento no meio do povo. Nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias, nos posicionar acerca dessa verdade. Deus está procurando um povo sensível, um povo que esteja disposto a se colocar na brecha e clamar por misericórdia pelos perdidos. Um povo que esteja disposta, aleluia, a sustentar a igreja em oração. Que coisa maravilhosa. Eita! Estou borbulhando por dentro. Sabe, irmãos? Deixa eu te dizer algo. O fato, irmãos, de um homem, ele não está mais escutando a voz do Senhor, isso é exatamente o sintoma de uma morte espiritual. Não é nada menos do que isso. Ele torna-se insensível. E era exatamente isso que estava acontecendo com a nação de Israel. Mas existia um homem naquele lugar. Um homem que tinha esperança. Um homem que entendia, aleluia, qual era a vontade do Senhor para o seu povo. E o interessante é que aqui nessa passagem, né, no capítulo 3, vamos lá, de Abacuque. Olha o que Abacuque diz nessa passagem. A partir do versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eita! Abacuque, irmãos, ele ficou perplexo acerca daquilo que ele tinha ouvido anteriormente sobre os feitos do Senhor na nação de Israel.
Um povo que Deus deu a oportunidade de passar para o Mar Vermelho. Um povo que estava sendo guiado por uma coluna de fogo. Olha que maravilha, meu irmão. Dentro de um lugar que naturalmente existe todo tipo de necessidade, existia provisão. Todos os dias, alimento fresco descia do céu. Todos os dias, Israel se alimentava bem. Todos os dias, aquele povo era assistido pelo Senhor. E Abacuque diz, rapaz, as declarações, Senhor, que eu tenho ouvido ao teu respeito, eu fico perplexo acerca delas. São maravilhosas. Então agora, reavivas no meio do teu povo. Mas eu te peço também, que no teu juízo tenha misericórdia. Ele se colocou na brecha, irmão. Ele clamou pela uma nação que não merecia por causa da vida que viviam. Mas ele foi um homem, aleluia, que se posicionou, que subiu na torre e disse, se ninguém vai, quem vai sou eu. Aleluia. Existia uma esperança acerca de restauração. Existia um clamor que ecoava dentro daquele homem. Acerca de vidas, acerca dos perdidos. Mesmo um povo que tinha aliança, mas estava caminhando para a morte. E ele observando da sua torre disse, eu não posso deixar com que isso aconteça. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então Abacuque ele começa a clamar. Tem misericórdia, Senhor, desse povo. Reaviva a tua obra em nosso meio. E o Senhor diz, faça o seguinte. Escreva a visão. Que até aquele que esteja passando desapercebido, aleluia, ela vai chamar a atenção dele. E escreve a visão. Se eles não querem te escutar, faz o seguinte, escreve o que eu fiz pelo povo, qual é o propósito, aleluia. E coloca em lugares, para que onde qualquer pessoa passar, aquelas palavras venham impactar a vida dela. Eita! Porque um homem, irmão, se levantou com um propósito de intercessão. Com um propósito, aleluia, de sentir as mesmas dores que o povo de Israel estava sentindo. Um povo que estava completamente morto em todos os sentidos. Mas existia um homem avivado no meio daquela nação. Uma nação que mesmo tendo uma aliança com Deus. Mas sabe, muitas vezes, irmãos, Deus, ele disse ao povo de Israel, vós que venha diante de mim, levanta as vossas mãos para me adorar, eu fecho os meus olhos. Não adianta as vossas orações se multiplicarem diante de mim, que eu não ouvirei, eu não responderei. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, de pecado. Agora vão, façam o seguinte, se lavem, se purifiquem, e venham adiante de mim, e tirem principalmente essa maldade que está em vosso meio. Iniquidade. Um povo, irmãos, que ofertava boas ofertas. Por isso que o Senhor diz, olha, quando ele se ofereceu, irmãos, Jesus, quando desceu da sua glória, ele disse, sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Aleluia. Deus, irmãos, nesses últimos dias, ele não quer um sacrifício de aparência. Ele quer um sacrifício interior. Aleluia. Ele quer, irmãos, encontrar um coração que clama, que ele possa ver ali dentro as dores de outras pessoas. E foi exatamente isso que Deus encontrou em Abacuque, a esperança que nesse homem existia acerca de restauração, acerca de avivamento, de uma nação que estava despercebida da obra do Senhor. E o Senhor diz a ele, escreve. A visão é essa, o propósito é esse, desperta esse povo. Eu escolhi você. Ou aliás, foi ele que disse, eu vou me colocar na torre de vigia para clamar ao Senhor. Foi ele que se posicionou, irmãos. Não espere, irmãos. Nunca veja uma pessoa morrendo espiritualmente e dê logo a essa pessoa a carta de óbito. Não, irmão. Eita! Seja nesses últimos dias, irmãos, um profeta de avivamento.
Declare vida sobre a vida das pessoas. Declare restauração. Creia no avivamento. Tenha misericórdia. Eita! O que é que nós estamos clamando nesses últimos dias como igreja? Abre em Lucas. No capítulo 13. Aqui em Lucas capítulo 13, no versículo 6 em diante, diz o seguinte: todos acharam? Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao seu vicultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que esta não ocupe mais inutilmente essa terra. Ele, porém, meu Deus, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Eita, meu Deus. Nós sabemos, irmãos, que a palavra nos mostra que a verdadeira videira é Jesus. E nós somos os ramos. E a palavra nos mostra, irmãos, que quem não der fruto será cortado. Isso é claro. Mas quem der fruto será também cortado, mas de uma forma diferente. Acerca de poldagem. Para que dê mais fruto. E a palavra nos mostra, irmãos, que o dono dessa vinha, ele estava com vontade de comer fruto. E ele chega para aquela pessoa que cuidava daquela árvore e diz: olha, já faz 3 anos. Que misericórdia estendida. Que eu venho procurar nessa árvore fruto e não acho. Manda cortá-la. E diz: Senhor, peraí. Que homem ousado. Que intercessor poderoso. Senhor, peraí. Deixa agora nos meus cuidados. Deixa que eu escave ao redor dela e coloque estrumo. Se ela, ainda tem a suposição, se. Que coisa maravilhosa. Se. Será que esse homem entendia, irmãos, da obra que ele estava realizando como um suporte na vida de outras pessoas? Deixa comigo, Senhor. Deixa eu escavar ao redor dela e colocar estume. Deixa eu cuidar dela. Se ela não der fruto, tu vem e corta. Mas se ela, tem um se no caminho. Porque a palavra nos mostra, irmãos, que Deus, coisa maravilhosa, Ele não rejeita um verdadeiro clamor. Existem pessoas, irmãos, todos os dias, ao nosso derredor, que está precisando de um clamor verdadeiro de cada um de nós. Um clamor que sustente as suas vidas. Infelizmente, irmãos, a falta da insensibilidade na igreja do século XXI tem levado mais as pessoas a clamar por uma cruz de benefícios no sentido material e não espiritual. No sentido de mudança interior e não apenas exterior. As pessoas, irmãos, estão clamando mais para Deus, sabe o quê? Me dá um carro, me dá um apartamento, me dá dinheiro, me dá isso, ajeita a minha casa, me bota no palácio. Ei! A palavra nos diz que primeiro é o reino. E as outras coisas. Eita. Se nós observarmos, irmãos, acerca de avivamento, se nós estudarmos a respeito desse assunto, nós vamos ver que a igreja, ela passou por vários tempos de avivamento.
em sua história. Aleluia. E esses avivamentos, irmãos, eles foram sustentados, aleluia, porque por trás deles existia um clamor genuíno. De homens e mulheres que resolveram verdadeiramente se humilharem na presença do Senhor. Um arrependimento que constrangia. Pessoas que jejuavam com sinceridade. Pessoas que se arrependiam não apenas com palavras, mas principalmente com o coração. Pessoas sensatas. Pessoas que se esforçavam para viver uma vida de piedade, de santidade. E de que forma Deus respondia? Avivando o seu povo. Mas isso, com o decorrer do tempo, irmão, foi perdido. Sabe, irmãos, Deus, nesses últimos dias, Ele não vai avivar por meio de evento e por meio de um bom pregador a sua igreja. Ele vai avivar o seu povo, irmãos, quando eu e você entendermos que é exatamente no lugar secreto, lá no quarto com a porta fechada. Aleluia. Deus, irmãos, Ele me manda e te manda entrarmos no quarto, porque ali é lugar de relacionamento. É ali que Ele deseja ter intimidade comigo e contigo. A palavra nos mostra, irmãos, o salmista inspirado por Deus, ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. E essa intimidade, irmãos, nos leva a conhecer a sua aliança, porque essa intimidade faz com que Ele nos revele. O que é que existe dentro dessa aliança? Uma visão, um propósito. E foi exatamente acerca disso que Deus falou a Abacuque para ele escrever. Bota o meu propósito diante desse povo. Se eles não conseguem mais me ouvir por intermédio de vocês, dos meus profetas, escreve pelo menos para ele bocejar, alguma coisa assim. Mas Jesus é bom, Deus é bom. Deus livrou o povo de Israel para despertar a consciência do povo. Coração duro, inflexível na presença. Um coração completamente distante para aquilo que Deus o tinha chamado. Que ignorância, irmão. É por isso, irmãos, que eu não aguento, eu choro mesmo na presença do Senhor. Porque eu entendo o lugar de onde Ele me tirou. Tem que existir, irmãos, no nosso meio, no meio da igreja, um verdadeiro quebrantamento. Porque hoje já não mais se vê mais lágrimas sinceras. Porque tantas vezes, irmãos, o Espírito ele deixa de se manifestar no meio do seu povo. Deus, irmãos, Ele deseja se manifestar. Ele diz, aleluia, que onde existir 2 ou 3 ou mais reunidos, Ele está presente. Agora, será que esse 2 e esse 3 e os demais estão com o coração correto? Aí está a grande questão. Por isso, irmãos, que um avivamento ele não começa aqui dentro, ele começa na nossa casa. É lá no quarto que nós começamos a ser tratados pelo Espírito. É lá no quarto, irmãos, que nós devemos ser transparentes, mesmo sabendo que Deus conhece todas as coisas, mas Ele deseja que nós venhamos a abrir os nossos corações, falando com a boca. Senhor, eu preciso de mudar nessa área. Me ajude, me ensine. Eu sei o que eu tenho negligenciado, mas eu vou me esforçar. Me desperta. Aleluia. O avivamento, irmãos, começa lá. Por isso que ele diz, olha, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Por quê, irmãos? Porque ele deseja apenas conversar comigo e com você. É o lugar secreto. É o lugar, irmãos, de intimidade. É um lugar, irmãos, que eu vou ser beneficiado por aquilo que Ele me oferece. É um lugar, irmãos, que verdadeiramente Deus vai ver se estará expressando ou não sinceridade do meu coração. Se nós observarmos, irmãos, 2 orações foram feitas no templo em Israel. Uma de um publicano e a outra de um fariseu. Como isso é sério? A palavra nos mostra, irmãos, que o fariseu, o homem que tinha aliança, parece que ele tinha feito rema.
Ele era tão justo a tal ponto de, em sua oração, rejeitar o camarada que estava do lado dele. Eu não sou igual a esse. Vê só como isso é sério. Um homem sem misericórdia. Um homem que batia no peito e dizia: eu dou os meus dízimos. Eu faço isso, faço aquilo outro. E Jesus, ele dizia... Jesus fala de um homem, irmãos, que não tinha aliança, mas tinha um coração sincero. A tal ponto dele não fitar os olhos aos céus. E dizer: eu não sou digno nem de olhar lá para cima, onde se encontra o trono de Deus. E Jesus, ele diz: sabe quem foi que voltou? Aleluia. Justificado. Não foi o boçal, não. Não foi o teólogo, não. Foi aquele que a sociedade desprezava. Eita! Foi aquele que ninguém dava nada por ele. Foi naquele que Deus encontrou um verdadeiro coração. Não foi aquele que tinha um doutorado. Como o pastor sempre fala, um rema, uma escola de ministro. Isso não leva a gente para o céu, não, irmão. Aleluia. Isso vai afetar para que nós venhamos a crescer espiritualmente e no conhecimento. Mas nós devemos entender, irmãos, aleluia, que nós precisamos desenvolver individualmente um relacionamento pessoal com o Senhor. E é exatamente nesse relacionamento que Deus deseja encontrar um clamor de um coração sincero. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aqui comigo em Jeremias, capítulo 29. Jeremias. Aqui em Jeremias, no capítulo 29, versículo 12 ao 13, diz o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eita! Observe, irmãos, que dentro de uma busca existe principalmente um sincero coração. A palavra, irmãos, ela nos mostra aqui, Jeremias, nessa passagem do capítulo 29. O Senhor diz àquele homem: me busca, aleluia, que tu me acharás de todo o vosso coração. Aleluia. A palavra nos mostra, irmãos, claramente que um coração sincero nos leva a encontrar com o Senhor. Quer se encontrar com o Senhor, irmãos, nesses últimos dias? Quer ser levado por Ele para uma profundidade maior? É simples, coração sincero. Não precisa você esconder nada com palavras. Ele já conhece todas as coisas. O que Ele quer, na verdade, é que você abra a boca e diga: olha aqui, Senhor. Aleluia. Para que Ele possa tratar com o nosso coração. Abra aqui agora, irmão, no livro de Salmos 34. Eita glória. Todos acharam? Salmos capítulo 34, versículo 17 e 18 diz: 17 e 18. Diz assim: clamam os justos, e o Senhor o escuta
e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Observe, irmãos, que a palavra nos mostra que dentro de qualquer situação, quando um justo ele clama ao Senhor, Deus lhe dá o escape. E o melhor ainda, irmãos, é que a palavra ela nos mostra, aleluia, que por causa do clamor, Deus ele salva. Ele tira uma pessoa de uma situação, aleluia, delicada. Clama o justo e o Senhor ouve. A palavra nos diz, irmãos, que Deus ele está assentado no seu trono, com os ouvidos inclinados e seus olhos atentos para a oração do seu justo. Quem é justo aqui? A palavra, irmãos, ela nos mostra que Jesus ele se tornou pecado, ele foi feito pecado para que você fosse o quê? Justiça de Deus. Quando a palavra, irmãos, ela nos mostra que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, o que na verdade agradou a Deus, irmãos, não foi levar Jesus a sofrer. O que na verdade agradou a Deus, irmãos, foi ele ter se tornado pecado em nosso favor. E em seu corpo, em sua carne, ele pudesse destruir o pecado, aquilo que nos dominava. Por isso que ele se agradou, irmãos, porque Jesus, ele nos tirou de uma posição de miserável, para nos colocar, irmãos, em uma posição, meu Deus, de abundância. Não de escassez. Sabe, irmãos? Não é o material que diz que eu e você somos prósperos. É os valores que nós reconhecemos que existem dentro de nós. Eu não sou rico e nem você é rico, irmãos, porque temos um carro zero e um apartamento de luxo. E muito dinheiro na conta. Eu sou rico porque alguém disse, e está escrito, que ele se fez pobre para que eu e você fosse rico. Eita. Uma vez, irmãos, eu estava junto com alguns santos, e eu comecei a cantar algumas coisas totalmente fora daquilo que Deus tinha realizado em Cristo Jesus para me alcançar. E uma das pessoas se levantou e disse: George, palavra de maldição não combina para quem é abençoado. Sabe, irmãos, eu não sou um miserável, não. A palavra não mostra que você é um miserável. As bênçãos, irmãos, ela nos alcança. Aleluia. Como isso é bom. Porque alguém não apenas pagou o preço, mas essa pessoa, ela resolveu direcionar ela para mim e para você. Então, irmãos, quando nós clamamos, Deus ele inclina os seus ouvidos e enxerga nos nossos corações para ver se ali existe sinceridade. A palavra nos mostra, irmãos, que Israel várias vezes oferecia sacrifício. Orava ao Senhor. Se você vê um judeu orando, você diz, o cara é muito bom. Porque eles lêem. Eles sabem o que deve orar. Eles sabem acerca de promessa. Eles sabem aquilo que é dele por herança, na linhagem de Abraão. Ele entende acerca de princípio. Mas uma coisa que levou esse povo a se afastar de Deus foi a justiça própria. Eles se inclinaram para uma via, se eu posso dizer assim, que não tem nada a ver acerca da vontade de Deus para a vida deles. Porque, irmãos, o homem ele não se justifica, se torna justo ou é aceitado por Deus por aquilo que ele faz. O homem ele se torna justo quando ele passa a reconhecer que alguém o justificou. É diferente.
E a palavra nos mostra, irmãos, que o clamor de um justo Deus ele ouve. Porque, irmãos, aquilo que se tinha perdido no decorrer da história, desde o princípio da criação, por causa do pecado, fazendo com que o homem perdesse o relacionamento com Deus, Jesus ele restaurou, nos colocando novamente em uma posição onde nós podemos clamar e sermos respondidos, onde nós podemos nos levantar em intercessão por vidas e sabermos qual é o resultado. Por isso que João ele diz, irmãos, ele fala sobre confiança, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos, sabe, irmãos, se existe alguém na tua família, no teu bairro, dentro do teu departamento com alguma dificuldade, clama ao Senhor. O Senhor ele diz a Jeremias: clama a mim que eu te responderei. Me busca de todo o coração, porque eu me farei presente a ti. Nunca ache, irmãos, olha, pecado ele se manifesta de qualquer forma. Muitas vezes a gente deixa de se levantar para interceder por alguém, porque olhamos pela forma do pecado que se manifesta na vida daquela pessoa. Não é? E a gente diz, não tem jeito. Ei, que é isso? Sabe o que você faz? As tuas orações vai fazer com que, ao redor dessa pessoa, seja escavado. Aleluia. E a cada dia que você se levantar para clamar e interceder, sustentando a vida dessa pessoa, o adubo que você colocou, naquela escavação. E quando você começa, já é aguar que chama, né? Com ações de graças, você começa a interceder, coloca o estrondo. Depois começa a aguar com ações de graças. Ei, irmão. O intercessor, ele disse, se, suposição. Isso não quer dizer que aquela pessoa não vai dar fruto. Sabe? Coloca um bom adubo para tu ver. Eita. Não bota só o esterco de vaca, não. Bota uma vitamina ali, para tu ver. Aquela bênção não vai só apenas dar flor, não, meu irmão. Aleluia. Pode ser daqui a 2, 3 anos, mas o fruto ele vai sair. Não desista, irmãos, das pessoas. Coloque na sua cabeça que Deus nunca desistiu também de você. Quem foi que mandou você parar nesses últimos dias e clamar por aquela vida? Quem foi que mandou você desistir? Aleluia. Daquela pessoa que você tem conhecimento do que ela passa. Está cansado? É aí, meu irmão. É nesse momento. É aí, nesse momento, irmão. Eita. Eu quero que você abra agora em Abacuque novamente, no capítulo 3. Deixa eu te dizer algo aqui. Vem cá para Abacuque comigo. Aleluia. Aleluia. Em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, a partir dele diz assim. Todos acharam? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliva minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar
altaneiramente. Abacuque, irmãos, em seu clamor, ele disse assim, olha, independente, Senhor, que os meus olhos naturais não estejam vendo algo acontecer de imediato, eu continuarei intercedendo. Eu continuarei clamando. Eu não pararei. Se você não está vendo nada, irmãos, acontecer, isso é sinal que você deve continuar. E mesmo se acontecer, não pare. Aleluia. Não pare. Ainda que, como Abacuque diz, não aconteça, eu exaltarei ao Senhor. Eu me levantarei. Aleluia. E me manterei na posição. Então foi exatamente isso que Abacuque fez. As coisas estavam acontecendo. Imagine um homem avivado no meio de uma nação incrédula. Um homem que só tinha Deus para conversar. Mas ele disse, ei, ainda que eu não veja resultados agora, mas o meu clamor vai colocar em movimento coisas no reino espiritual. Mas o meu clamor, aleluia, vai afetar o que precisa ser afetado. Mesmo que não haja restauração nesse momento, mas eu sei que vai acontecer. Nós devemos, irmãos do clamor, ter essa certeza. A igreja, irmãos, que clama, ela compreende qual é o propósito dela. Aleluia. Você, irmãos, foi levantado para ser a voz. Lá atrás foi João Batista. Ele preparou o caminho para Jesus. Hoje você prepara o caminho para as pessoas se encontrar também com Ele. Hoje você é a voz. Deseja o avivamento dentro da sua casa em primeiro lugar. Entre com sinceridade no seu aposento, feche a porta para filho, para esposo, para esposa e diga, agora é eu, Senhor. Agora somos nós, Senhor. Eita! É exatamente, irmãos, nesse momento que Deus tira. Eita! Algumas coisas que tanto conscientemente nos alimentamos e também afetamos o nosso coração. E começa a lançar vida dentro de nós. Acerca de valores, acerca do propósito, acerca da visão. Acerca do que é o verdadeiro quebrantamento em sua presença. Deus, irmãos, Ele gosta de sensibilidade. Ele gosta, irmãos, de que quando uma pessoa levante um clamor, Ele encontre. Ali eu posso responder.